Fala, galera. Vamos acompanhar aí os comentaristas analisando a vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino por 2-0. E o Corinthians faz regenerativo e treino técnico em dia de festa de aniversário de Memphis Depay. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians também, boa fase. Quero saber de vocês o que vocês acharam do jogo e naquele lance lá, se foi pênalti ou não foi. Para começar, vamos falar do jogo. O jogo, mais uma vitória importante do Corinthians, consistente também o Corinthians nesse início de temporada, aí em 4 jogos, 3 vitórias, jogando bem contra times graúdos aqui do Brasil. Perdeu para o Palmeiras, é verdade, mas jogando muito bem, ganhou do Flamengo a Supercopa, agora vence um Red Bull Bragantino que vinha para brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro, jogando muito bem, Matheus Bidu muito bem no jogo, e o Hugo, ele é um baita goleiro, já venceu aqui o troféu Mesa Redonda, é um cara que sabe muito da posição, mas a principal valência dele para mim é essa, é um grande pegador de pênaltis, é um cara que já assusta o cobrador, o cara quando vai bater um pênalti no Hugo Souza já fala, ai meu Deus do céu, tá lá esse rapaz que pega muito pênalti, isso já vai criando um terror psicológico no cobrador, então uma baita defesa do Hugo, é bem verdade que o jogador do Bragantino ali acabou ajudando um pouquinho com a cobrança não tão boa, o Isidro, mas o Hugo tá ali para fazer o trabalho dele, fez uma grande defesa e o Corinthians consegue a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, vitória importante, tem um jogo a menos, é bem verdade, mas o Corinthians acho que vai sofrer bem menos nesse Brasileirão de 2026 do que no Brasileirão do ano passado. Acho que o Corinthians tem um time muito interessante, Começou com bons bem. jogadores, não tem um elenco tão grandioso assim quanto Palmeiras, Flamengo, enfim, Cruzeiro, mas Fluminense, que para mim joga o melhor futebol do Brasil, mas os 11 ali são bons jogadores, é um time muito consistente, com um trabalho muito bom do Dorival, que sabe demais ajeitar time, tá mandando muito bem no Corinthians. É isso, e eu gostei muito da declaração do Hugo Souza depois do jogo, né? Porque ele acabou fazendo coro àqueles que perceberam nesse começo de temporada que ele não vinha bem. Eu mesmo falei várias vezes aqui no Gazeta Esportiva que o Hugo Souza estava abaixo do que ele normalmente pode apresentar, do que ele já apresentou, tomando gols bobos, falhando em alguns momentos já nesse começo de temporada. Mas, claro, ele não tinha falado isso ainda. E ontem ele veio a público, até se emocionou na resposta que ele deu ali, né? Estava conversando com o Mateuzinho no quarto, falei que esse ano não estava legal, eu não estava bem, mas que hoje era virada de chave. E que virada de chave, né? Num jogo importante como esse, pegando mais um pênalti, o que dá moral para qualquer goleiro, e ele sentindo que agora o Hugo Souza voltou. Ainda mais no ano de Copa do Mundo em que ele vem sendo chamado, isso era o que ele mais precisava, fazer um grande jogo, né, aumentar a confiança, continuar trabalhando do jeito que ele trabalha, porque ele é muito bom goleiro, e pensando também na Copa. Né? Foi o 11º pênalti que ele defendeu pelo Corinthians, é um ídolo, inquestionavelmente. Para você foi pênalti, Alex? Para mim foi pênalti. Não é aquele lance assim escandaloso, como foi, por exemplo, do Vitor Roque ontem em Porto Alegre. Não, é um lance mais duvidoso. Mas eu acho que o Gustavo Henrique não está com o braço completamente colado. O braço dele naquela câmera de dentro do gol, a Gol Cam, o braço dele, na minha opinião, está num movimento um pouquinho mais aberto e quando a bola bate, para mim, acaba configurando, até certo ponto, um movimento de bloqueio. E é o que hoje é visto e analisado para configurar um pênalti também. Então, por isso que para mim foi pênalti. Eu acho que foi sem querer essa batida. Não, sem querer não está na regra. Não existe mais sem querer. Não tá na regra. Não, mas não tem aquela questão da intenção? Não tem também. Não tem mais a intenção. Para mim não foi absolutamente nada, o lance numa Movimento velocidade... natural do corpo? Totalmente. Mas não estava natural. Para mim, a hora que o rapaz do Bragantino chuta, ele já tá virando o rosto para trás. Também o rosto virando não tem problema. Não, a bola tá o braço tá colado ao corpo. Para mim não foi absolutamente... Olha só, na velocidade normal, olha só. O que é isso? A bola vem um foguete em cima do Gustavo. Vai defender a cara. Sabe, ele virou para se defender, o rosto ali, olha o braço. Coladíssimo ao corpo, pra mim não foi absolutamente nada. Aí é caçar pelo em ovo. Nessa câmera dá pra ver melhor. Se ele tá com o braço um pouquinho mais aberto, que isso? Se não bate no braço dele, bate no corpo. Não, bate no corpo. A bola passava. Pra mim não foi nada esse pênalti aí. Mas são opiniões, né? E outra, a proximidade, a força Tava da muito bola, perto. mas isso também não tá na regra. Isso não é analisado pra falar se é pênalti ou não. Por Tudo bem, exemplo, não, ele concordo. tá chutando. Então é isso. Concordo. Aí Mas o olha só, movimento muito não é um colado. movimento natural dele Ele tá virando pra proteger o rosto, ele não vê o chute. Não, mas o que determinou que foi pênalti é que o braço não tava 100% colado. O braço estava se movimentando até pra colar. Tem que estar colado pra baixo? Isso. E tem que estar colado 100%. Tipo um boneco de Olinda. Não tava colado 100%. Em câmera lenta você pode questionar. Agora, na velocidade normal da vida, pra mim...
Não foi Mas nada. aí, Como é que você vai jogar aqui com o braço pra claro baixo, que é difícil, gente? mas a câmera lenta também é utilizada para justamente tirar essa dúvida, né? Cotovelo ali aberto, o braço. Difícil. Nada, gente. A regra deveria ser, bateu na mão, no braço, é pênalti. Eu acho que é isso que eles colocam, porque isso dessa interpretação... Não, eu gostava da minha época de 20 anos atrás, quando não começaram a inventar a regra, que era a intenção. Bola na mão e mão na bola. Isso, era na assim. rua, qualquer lugar era assim. Você pensa, ali, nitidamente, mão. não teria sido pênalti. Claro que na não. regra antiga, isso não seria pênalti. Isso. É que eles inventaram tanta coisa, tanta moda. Eu não entendo direito essas regras, igual o português que inventou. Então é muito difícil, sabe? É complicado mesmo. A gramática portuguesa também é meio confusa. Vamos direto para o Parque São Jorge falar com a Marina Buffon, porque tem atualização sobre a lesão do Bidon. Boa noite, Má. Conta pra gente qual que é a situação do atleta. Oi, Michele. Boa noite para você, para todo mundo novamente aqui no Gazeta Esportiva. A gente mudou de lugar porque começou a chover do nada aqui, gente. Uma tempestade, uma ventania. Então a gente veio se abrigar aqui um pouquinho dentro do Parque São Jorge mesmo aqui do Clube Social. Mas você me perguntou do Breno Bidon. Breno Bidon foi desfalque ontem na partida. Um pouquinho antes a gente soube então que ele estava de fato com estiramento no posterior da coxa confirmado. Tanto ele quanto também... E agora acaba a luz aqui, vocês estão vendo, né? Acabou a luz aqui no Parque São Jorge ao vivo, é isso, gente. Além dele, o André também foi um desfalque confirmado ontem, com entorse no tornozelo. Então, os dois estão aí fora do time do técnico Dorival Júnior. Não há uma previsão de retorno, mas o Dorival entende que pelo menos o Breno Bidon deve estar de volta aí numa possível quartas de final, né? Entre os dias 20 e 22 de fevereiro. O Dorival falou sobre o Breno Bidon. Vamos ouvir então o técnico do Corinthians. Acabou que depois da partida, no dia seguinte, ele teve aí sim a condição agravada, naturalmente em razão da partida, mas nós questionamos, nós fizemos o nosso papel de perguntarmos se ele estava suportando, se estava com algum problema mais sério, e a percepção aí é do atleta, não tem como você interferir. Essa fala do Dorival em relação ao Breno Bidon no derby. Breno Bidon, em vários momentos no clássico contra o Palmeiras, pegava ali a coxa e tudo mais, e a comissão técnica perguntava para ele, tá tudo bem? Aguenta jogar? E ele jogou até os 42 minutos do segundo tempo, mas foi desfalque nessa partida de ontem, gente. É isso aí, então esse estiramento, no que vocês acham que a falta dele pode impactar na equipe do Corinthians, Zé e Alex? É uma falta muito grande, né? Porque o Bidon tem sido aí, se não o principal, um dos principais jogadores desse time do Dorival, assumiu uma condição interessante ali, sem o Garro. O Dorival achou a posição do Bidon, que antigamente colocava ele um pouquinho mais para trás, mais de segundo volante e tal, e ele é um cara que joga mais avançado. Jogou muito bem, por exemplo, contra o Corinthians, contra o Flamengo, né? Na Supercopa Rei, no jogo Corinthians e Flamengo lá em Brasília. Ele foi um dos principais jogadores em campo, recebeu o troféu de melhor em campo e vem sendo aí um diferencial. É um menino muito bom de bola, é um meio-campista completo. Ele sabe também defender, sabe compor, recompor muito bem ali, chega bem ao ataque, pisa na área, é habilidoso, tem muita habilidade, chuta bem. Então é um jogador desses modernos aí que a gente gosta de dizer, que não vai durar muito tempo no Corinthians, infelizmente, para a torcida corintiana. Daqui a pouco ele irá para a Europa e vai fazer muita falta sim. É isso? É isso aí. No Clássico Carioca, o Fluminense recebeu o Botafogo depois do jogo contra o Inter. A gente volta com a Marina e com o noticiário do Corinthians. Marina, claro que a gente quer saber sobre o Martínez e também parece que tem notícias sobre o Kaká, é isso? É isso sim, Michele. Bom, ontem aqui no programa, antes do jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino, a gente falou sobre o acordo que o Corinthians está costurando com o jogador. Depois do jogo, o Marcelo Paes, executivo de futebol, deu um pronunciamento antes da coletiva do técnico Dorival Júnior, confirmando de fato que essa rescisão amigável está sendo costurada, está sendo assinada, as partes vão aí de fato chegar a essa rescisão. Garantiu que o Martínez não joga mais com a camisa do Corinthians, e uma fala que chamou bastante atenção, ele diz, né? Enquanto ele esteve aqui no clube, foi por 1 ano e meio, ganhou dois títulos, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Na Supercopa ele não estava presente porque estava na Venezuela ainda, mas enquanto ele esteve no Corinthians, ele honrou a camisa. No entanto, algumas questões comportamentais de valores acabaram falando mais alto aí. O Corinthians não poderia deixar passar por cima disso, né? Então, por isso é que eles também estão buscando essa rescisão. Pensaram sim em fazer uma demissão por justa causa, como a gente havia trazido aqui no Gazeta Esportiva anteriormente, mas pensando no atleta, na decisão humana, né, do Martínez, eles decidiram, portanto, por essa rescisão.
A gente perguntou também ali para os jogadores, o Hugo Souza também falou sobre o Martínez, que ele é um ótimo colega de trabalho, uma ótima pessoa, mas que nesse momento é o Corinthians quem decide o que deve ser feito com ele. Portanto, Martínez não joga mais com a camisa do clube. Em relação ao Kaká, as últimas notícias são de que, muito provavelmente, nos próximos dias, apesar de ele ter sido relacionado ontem para a partida, ele deve ser emprestado ao Vitória, que também joga a Série A deste ano. Michele. Obrigada, Má. Então vamos lá. O Martínez acertou aí com o Corinthians essa questão. O Corinthians vai pagar a cirurgia dele, vai Tá sendo bonzinho até, né? vai pagar 30% do salário até o fim desse ano, mas o ano que vem já não paga, porque o contrato dele seria até o final de 2027. Vocês acharam que o Corinthians fez certo ou deveria tentar rescindir totalmente? Eu acho que o Corinthians antecipou possíveis problemas na justiça, que ele poderia ter caso, de repente, cismasse de rescindir unilateralmente o contrato do Martínez. Exatamente. Eu acho que o Corinthians antecipou de maneira inteligente, né, Zé? Eu acho que... O Corinthians não havia um consenso jurídico de que a rescisão por justa causa não teria problemas para o Corinthians. Então, além disso tudo que a Marina disse, também tem essa questão jurídica. O Martínez não tinha mais clima nenhum para jogar no Corinthians, especialmente quando ele não responde uma mensagem mandada pelo Dorival. Várias mensagens. Ele estava lá na Venezuela. Gazeta Esportiva está recheado de informação em busca de uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Marina, como é que estão os preparativos do Timão para essa partida contra o São Bernardo? Olha, Michele, depois da vitória de ontem, o Corinthians se reapresentou hoje, fez aquele treino regenerativo para quem jogou de mais do que 45 minutos e também treino em campo normalmente ali para os atletas que jogaram por menos tempo ou não jogaram. Mas hoje, gente, é aniversário do Memphis Depay, 32 aninhos, vai dar aquela festança igual aconteceu no ano passado, lá no bairro do Ipiranga, todos os funcionários, todos os jogadores foram convidados, estarão presentes nessa festa de hoje. Mas o Corinthians não tem vaga assegurada ainda nas quartas de final do Campeonato Paulista. Vai pegar o São Bernardo no domingo, fora de casa, lá no 1º de maio, e precisa dessa vitória para carimbar, de fato, aí, essa vaga para as quartas de final, apesar que em combinação de resultados ele já está ali dentro dos classificados, mas não quer contar com a sorte, né? E aí eu jogo uma pergunta para vocês. Essa comemoração hoje pode afetar o desempenho? Vai rolar uma ressaca amanhã? Tem treino, né, gente? Como é que fica essa situação? Boa pergunta, Marina. E aí, Zé Paz? É um equilíbrio, né? Vamos festar, claro, vamos comemorar. O Memphis Como é que fica sabe isso, promover uma festa como ninguém. Mas é aquilo, tem treino amanhã, tem que treinar e tal. Depois dorme também, Michel. Amanhã, depois do treino, dorme tranquilo. O jogo é só no domingo, 8h30 da noite. O jogo é só no domingo, é logo no domingo o jogo, Alex. Não, assim, não pode, né? Não pode extrapolar. E com tudo. A festa vai pra madrugada. As festas terminam quando parece. Toma um suco de abacaxi, depois senta um pouquinho, dança, toma um suco de laranja. E ali é perto de casa a festa, lá no Ipiranga. E no final, uma dose, 3 latinhas, tá tudo certo. Não vai mal pra ninguém. Alegria, né? Opa! O elenco chega entrosado. Isso é bom pra unir o grupo. É lógico. É bom pra unir o grupo. Eu quero saber se o Dorival vai estar nessa festa. Só de olho. Vai todo mundo. De olho na galera toda. Ele gostou da festa lá no Ipiranga, hein? Lá no Palácio. Mas, gente, falando sério, quando é assim, não tem problema. O problema é quando 2, 3 gaiatos cismam de ir pra algum lugar e abusar e voltar só amanhã, sabe? Aquela coisa. Não pode ter after. Isso é quase que uma festa familiar, né? Porque os funcionários vão, possivelmente com a família, enfim, abrir uma festa pra todo mundo. Então, não tem estripulias, não tem. A última festa do Corinthians, lembra a Lelê aqui, era o Ramon Dias, o Ramon e o filho, Emiliano. Hoje é o Dorival. Hoje é o Dorival. Dorival e o filho. E deve ter convidado o Ramon também. Convida todo mundo. Vamos fazer a festa. E é bonito lá, hein, gente? Você não foi convidado, amigo? Palácio dos Cedros. Aí eu fui, mas eu vou dar uma viajada. Eu te volto amanhã. Entendi. Eu não fui. Bom, eu não vou tomar sua groselha hoje, Zé. Hoje tem uma groselha do Zé Paz aqui. Mas vamos fazer contato com o Salazar. O elenco do Corinthians iniciou nesta sexta-feira a preparação para a rodada decisiva da primeira fase do Campeonato Paulista. O Timão enfrentará o São Bernardo no estádio 1º de maio, neste domingo, às 20h30. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 2-0 sobre o Red Bull Bragantino, na quinta-feira, fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT Joaquim Grava nesta sexta-feira. Os demais atletas foram ao campo após um trabalho de força na academia. A comissão técnica aplicou um exercício de confrontos
com superioridade numérica e finalizações e um jogo em campo reduzido, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube. Esta sexta-feira é dia de aniversário de 32 anos do atacante Memphis Depay, e o holandês dará uma festa em São Paulo que contará com jogadores e funcionários do clube como convidados. O evento, na noite desta sexta-feira, terá uma temática futurista, inspirada na franquia de filmes Matrix. Memphis sugeriu os convidados que participem da festa com roupas pretas. O Memphis dá trabalho, hein? Risos. Já escolhi o meu, depois vou postar. O aniversário é dele, então temos que ir discretos. Ele vai inovar. Participei de uma festa dele lá em Madrid, quando jogávamos juntos, e é sempre legal de participar, disse o zagueiro Gabriel Paulista, na zona mista da Neoquímica Arena, na quinta-feira, depois do triunfo contra o triunfo contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians voltará a treinar na tarde deste sábado, no último dia de atividades antes do compromisso contra o São Bernardo. O Timão tem 11 pontos no Paulistão e está na quinta colocação do Paulistão, dentro da zona de classificação, mas ainda sem vaga garantida nas quartas de final.